E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trazer o resultado do quarto trimestre de 2021 de uma empresa que eu tenho na carteira e gosto muito, que é a Transmissão Paulista TRPL4, que nós vamos estudar aqui hoje e vamos passar no relatório do quarto tri de 2021. Depois vamos atualizar os indicadores fundamentalistas que a gente usa para analisar essa empresa e também lá no final vamos atualizar a sua parte gráfica também, que eu acho que ela pode começar a dar um tiro aí para cima nos próximos dias ou nas próximas semanas, tá bom? Então vem comigo que o vídeo está muito legal. Então vamos iniciar já passando direto na sua parte ali do resultado do quarto tri de 2021 da Transmissão Paulista e olha só, receita líquida dela teve diminuição de 20% em relação ao quarto tri de 2020 e teve uma diminuição de 21,1% em relação ao ano de 2020. E o lucro líquido ajustado dela, que teve uma diminuição de 63,8% em relação ao quarto tri de 2020 e uma diminuição de 4,6% em relação a 2020. Então, em relação ao ano passado, ao ano de 2020, na verdade, teve apenas 4,6% de diminuição do lucro líquido, que é o que importa no fim das contas. Vamos dar agora uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas, como que eles estão, para ver se a empresa é uma boa empresa para se investir. Olhando aqui no site Status Invest, que eu gosto muito de utilizar, o preço atual da sua ação R$ 24,64 é uma excelente pagadora de dividendos, está com dividend yield de hoje de 11,29% e uma valorização de 11,70% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo, a liquidez média diária excelente de 39 milhões sendo negociados todos os dias. E aqui a gente entra em alguns indicadores fundamentalistas, indicadores de valuation. O dividend yield dela histórico, vamos dar uma olhada. Olha só como é que ela está pagando ótimos dividendos nesses últimos 2 anos e a sua média histórica é de 7,99, ou seja, 8% mais ou menos de dividend yield médio no longo prazo. Então sim, é uma excelente pagadora de dividendos. E o seu PL dela está tranquilinho, bem baixo, abaixo da sua média de 18,04 e atual 5,38. Tem excelentes empresas aqui na nossa bolsa com PLs próximos a esse aí da Transmissão Paulista. As empresas estão sendo negociadas bem baratas mesmo, então a oportunidade é agora. Estamos passando por momentos de turbulência, mundialmente falando, crise da pandemia. E aqui no Brasil, para aumentar ainda essa volatilidade do mercado, a gente está tendo um ano de eleição. Então, quem compra agora, no meio da turbulência, no meio do furacão, lá na frente, colhe os seus frutos. Fica a dica aí, ok? E aqui embaixo, alguns indicadores de endividamento dela. Dívida líquida sobre o PL 0,43 e dívida líquida sobre o EBITDA dela 1,60. Então, ela demoraria a pagar a sua dívida líquida utilizando 1 ano e meio do seu caixa, utilizando o EBITDA dela ali, ok? E aqui em cima eu esqueci de falar o preço sobre o valor patrimonial dela histórico atual 1,10, então está sendo negociada bem próximo ao seu valor justo ali, e a média histórica 1,18. Passando para os seus indicadores de eficiência e de rentabilidade, margem bruta dela nem se fala, altíssima, 74,48% atual e a sua média histórica 66,80%, uma excelente margem bruta e a margem líquida dela excelente também. E olha o crescimento no longo prazo, a empresa vem o quê? Aumentando a sua eficiência no longo prazo. Essa empresa ela é excelente, atual 54,55%. Normalmente a gente considera uma margem líquida boa acima dos 15%. E olha a atual dela como que está e olha a média histórica dela de 44,83%. E o ROI, indicador de rentabilidade da empresa, também vem crescendo no longo prazo, mas de forma mais tímida e é um ótimo ROI de 20,41% e a sua média 16,97%. Então a parte fundamentalista aqui nessa dos indicadores fundamentalistas é uma empresa redonda, é uma empresa excelente para se investir. Vamos dar uma olhada no payout dela aqui embaixo no site Status Invest mesmo, Vamos pegar o payout máximo dela. Então o atual 60,96% significa que a empresa entrega 60% do seu lucro através de proventos, de dividendos ou juros sobre capital próprio e a sua média é 58,06, ok?
E agora a gente vai dar uma olhada em outro site para a gente observar em gráfico o crescimento da receita, do lucro e do patrimônio. Esse site, Fundamentos, também é um site bem legal e aqui eu gosto dessa aba aqui que traz os gráficos que a gente consegue enxergar mais através das figuras. Balanço patrimonial da Transmissão Paulista, TRPL4, crescimento do seu ativo no longo prazo, dívida líquida dela é crescente, é uma empresa que se alavancou nos últimos anos aqui, vem fazendo grandes compras aí, arrematando alguns leilões e aí aumentou um pouco a sua dívida, a sua alavancagem aqui, mas a gente viu lá atrás nos indicadores de endividamento que eles estão bem controlados, é uma dívida controlada, crescimento de patrimônio no longo prazo e também vamos ver o crescimento da receita e do lucro. Receita líquida dela crescente no longo prazo, principalmente nos últimos anos aqui, vem crescendo de forma bonita de se ver e o lucro líquido dela também é um lucro líquido crescente no longo prazo. E agora a gente olha o caixa dela, o fluxo de caixa, o EBITDA, para ver se a empresa gera saúde. Olha só, o EBITDA dela é crescente no longo prazo também, isso é geração de saúde para a empresa. E o CAPEX, olha só, a dívida líquida dela aumentou bem nos últimos 2 anos porque ela está fazendo muita despesa com investimentos. A empresa está investindo, está arrematando novos leilões, está crescendo aí, ó, a sua base ali e isso aí vai trazer retorno para a gente no longo prazo. E agora vamos passar para a parte gráfica para a gente dar aquela atualizada e eu acho que ela está num bom ponto para a gente observar. Entrando na sua parte gráfica, comparando ela primeiramente com o Ibovespa, que é essa linha alaranjada aqui, desde quando ela começou a ser negociada lá em 2000 praticamente, e olha só, ela entregou uma valorização de quem pegou lá no início até o atual momento, tem as ações até hoje de 63.000% de valorização. E aí, é ou não é uma excelente empresa para longo prazo? Então vamos tirar o Ibovespa aqui agora, porque agora vamos começar a dar uma viajada no gráfico e eu gostaria da sua opinião, então você vai deixar nos comentários aqui. Existe um padrão gráfico muito conhecido na análise gráfica, análise técnica, que se chama bandeira. E o que significa uma bandeira? O padrão bandeira seria uma grande valorização em um período de tempo e aí essa grande valorização seria o mastro da bandeira e depois o ativo entra numa lateralização que seria o corpo da bandeira. São esses 3 aqui dos últimos anos, de 2014 para cá, ela fez esse padrão 3 vezes e está repetindo ele no atual momento. Olha só, uma grande valorização nesse período de tempo, depois criou-se o corpo da bandeira através da lateralização. Aí quando ela rompe essa parte aqui, vou colocar tracejada para facilitar a nossa vida, rompendo essa parte tracejada, e o que acontece? Ela rompe, entra em outra valorização, que é outra bandeira sendo formada, aí depois fica lateralizada de novo, depois rompe essa parte aqui, a parte de cima do corpo da bandeira e vai de novo. E olha essa linha aqui agora, vou colocar tracejada nela, aonde que a gente está no atual momento. A gente está bem lá em cima no corpo da bandeira, rompendo essa resistência aqui. Eu, Gustavo, creio que ela vai dar outro tiro de valorização. Isso aqui eu estou olhando no gráfico mensal, tá? Um gráfico mais de longo prazo, mas esse tiro de valorização normalmente dura aí 1 ano praticamente. E agora vamos olhar o gráfico semanal dela para ver como que está alguns indicadores. Pegando o gráfico semanal mais de médio prazo, aqui ó, foi a queda de março de 2020. Ela já se recuperou e muito da queda da pandemia, nem caiu tanto assim em comparação a outros ativos, ok? E ó, a gente percebe os desenhos das bandeiras perfeitos aqui, teve essa valorização, foi até dezembro de 2020 mais ou menos, e de lá para cá ela ficou o ano inteiro de 2021 praticamente lateralizada, ó, não rompia esse suporte, não rompia essa resistência. E aí, para você ter certeza na hora de fazer os seus aportes, eu, Gustavo, compraria e vou fazer mais aportes dela quando ela pegar próximo aqui, ó, romper esses 25 aqui, 50 mais ou menos, aí faço o meu aporte ali, espero ela valorizar de novo, aí ela entra na lateralização e assim a gente vai acompanhando os padrões. Pode ser que uma hora ela mude esse padrão de bandeira aí e a gente tem que ir aprendendo com os gráficos, tá? Então, para mim, tá interessante esse ativo aqui no gráfico semanal e vamos dar uma olhada em alguns indicadores. MACD dela, indicador antecedente de tendência. E o que acontece? Chegou cá embaixo, ó, no seu ponto neutro, nos extremos, a azul cruzou por cima da laranja, está o que? Muito interessante. Quando ela entrou na lateralização, no corpo da bandeira,
foi perdendo força, o ativo foi andando de lado e o MACD foi perdendo força. Quando chegou nos seus extremos, retomou a tendência aqui, ó, cruzou azul por cima da laranja e entra na tendência de alta. Será que esse padrão repetiu na bandeira anterior? Vamos olhar. Entrou na bandeira anterior, ficou lateralizada, o MACD foi perdendo força, chegou lá nos seus extremos, a azul cruzou por cima da laranja e aí ela fez o quê? Entrou na outra tendência, fez o mastro dessa bandeira que a gente está no atual momento. Então, para mim, no gráfico semanal, utilizando o MACD, está ótimo para mim o ponto. E agora vamos olhar o indicador índice de força relativa para ver a força interna desse papel. Força interna do papel, força compradora está mais forte do que força vendedora. E vamos olhar qual ponto, qual momento que teve desse jeito mais ou menos na bandeira anterior. Então ela tal, chegou, perdeu lá embaixo. A força compradora ficou aqui mais forte nesse ponto mais ou menos, que foi aqui. Então provavelmente a gente está iniciando talvez um próximo mastro de uma próxima bandeira. E aí o ponto ideal, rompimento dos 25 e 50 ali, seria excelente. Resumindo a análise gráfica, para mim então, Transmissão Paulista tá assim, quase chegando num ponto que eu vou achar interessantíssimo aumentar um pouquinho os meus aportes nela para pegar esse tiro aí de valorização em um ano. É uma excelente empresa na parte fundamentalista, ok? Não tenho o que falar de ruim da empresa, para mim é uma excelente empresa para poder investir, para poder você ganhar bons dividendos ali, para ter dentro da sua carteira previdenciária, se for o seu caso, uma boa empresa pagadora de dividendos. Ok? Para mim vale muito a pena investir na Transmissão Paulista e em outras empresas também do setor elétrico. Aí fica a seu critério se é a sua estratégia de investimento ou não. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida de sempre aí. E ó, aproveita, se inscreva aqui no canal e entra para a família que ela tá crescendo, graças a Deus. Nós vamos abranger o máximo possível de pessoas aqui no Brasil para ajudar na sua liberdade financeira, tá bom? E já aproveita, ative o sininho de notificações aí que você recebe todo o conteúdo quando eu postar aqui, ok? Um grande abraço de sempre, fique com Deus e até o próximo vídeo.